vocês? A gente está começando agora, então, mais um AgroUp, o seu videocast da sempre. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o nosso pesquisador Hugo Molinari. Ele é o nosso diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se tem alguém para falar sobre as tecnologias que a gente está desenvolvendo com propriedade e com muita inteligência, é o Hugo. Oi, Hugo, tudo bem? Conta pra gente aí como é que você tá. Oi, Beatriz, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo na empresa. Oh, bacana demais falar contigo, Hugo. Você é sempre muito legal. Hugo, conta aí pra gente. Primeiro, conta assim, no que você se formou e como que você veio parar na Sempre? Bom, eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, né? A parte de estudos, né? Fiz agronomia, então a primeira formação minha, base, eu sou agrônomo, né? De formação. Fiz um mestrado em genética e biologia molecular e o doutorado em agronomia, mas sempre juntando, né, esse conhecimento em biotecnologia e engenharia genética dedicado ao desenvolvimento de ativos biotecnológicos, Beatriz. Entendi. Basicamente, então, biotecnologia e alteração genética, isso? Exatamente. Entendi. Então, dá uma explicadinha para nós o que é o RNAi, que vai ser a temática da nossa conversa de hoje. Dá uma geral para as pessoas que não conhecem, ainda não ouviram falar o que é o RNAi e como que ele pode ser desenvolvido, como que ele pode ser utilizado para a gente desenvolver essas plantas que, pelo menos, a gente escuta muito que vão ficar resistentes a determinadas pragas e doenças, tô certa? Isso. Bom, o RNAi é uma das ferramentas biotecnológicas, né, que a gente tem à disposição, que pode ser utilizado para gerar novos ativos biotecnológicos. O RNAi, ou RNA interferente, ele nada mais é que uma ferramenta, né, biotecnológica que silencia genes, ou faz com que o gene, né, de determinado organismo, que é responsável por uma determinada via metabólica essencial para o desenvolvimento daquele organismo, né, seja planta, seja micro-organismo, seja inseto, seja desligado. Então, de posse desse conhecimento, essa ferramenta, ela faz o quê? Desliga genes, silencia genes, que são essenciais para a sobrevivência ou desenvolvimento em estágios de desenvolvimento importantes para aquele determinado planta ou organismo, seja, né, animal ou micro-organismo, né? Bom, esse conhecimento ou essa tecnologia, ela surgiu há muito tempo atrás, então tem muitos anos de pesquisa. Só para você ter ideia, a primeira publicação, né, aconteceu na década de 90, né? Foram pesquisadores, e se voltar atrás, mais ainda, né, vamos dizer assim, no início da década de 90, foi observado em flores, né, de petúnia, não sei se você conhece, né, as petúnias, né? Conheço as petúnias. Isso, São lindas, por sinal. São lindas, né? E os pesquisadores descobriram que a modificação, o silenciamento de alguns genes, né, que conferem coloração, né, nessas flores, tinha uma associação com essa tecnologia do RNA interferente. Então, quando eles desligaram genes específicos, né, da via de produção de pigmentos, começaram a aparecer flores e petúnias com diferentes colorações, que a gente chama, né, de variegação. Então, ela conseguiu ter alterações nessa coloração na cor da flor. Bom, esse é o primeiro, vamos dizer, relato, né, da tecnologia de silenciamento de genes. Uhum. Na sequência, o que aconteceu? Tiveram pesquisadores, né, que descobriram também o silenciamento, o RNAi, em vermes, né, insetos, né, organismos vermes,
que são chamado de C. elegans, e também esse mesmo grupo de pesquisador que fez essa descoberta nesse organismo, né, nessa C. elegans, em 1998, se eu não me engano, da primeira publicação, né, desses dois pesquisadores, houve, então, todo o desdobramento dessa descoberta, ela derivou esses dois pesquisadores ganharem o Prêmio Nobel em 2006, por conta do descobrimento, né, da descoberta da tecnologia de silenciamento de genes, ou RNA interferente. Bom, dando esse histórico, Beatriz, a gente já começa, ou já percebe, que a engenharia genética e a tecnologia do RNA interferente é uma ferramenta muito importante, muito poderosa para ser usada não só na agricultura, mas também nas diversas áreas do conhecimento. E agora fazendo um gancho para a sua pergunta, né? Qual a importância, então, do RNAi para nós, para sempre, ou para o agro, para a nossa agricultura? Bom, de posse desse conhecimento, que a gente consegue, então, ligar e desligar, né? Ou, na verdade, desligar genes que são importantes para a sobrevivência de determinados organismos, sejam eles planta, micro-organismos, mas a gente desenvolveu dentro da empresa uma linha de pesquisa muito robusta, muito importante, para justamente desenvolver o que a gente chama de defensivos biodirigidos, que tem como base a molécula do RNA, né? Que faz parte, então, do processo, então, que a gente chama de RNA interferente. Então, a molécula base, ou o princípio ativo, né, da tecnologia, se baseia toda numa molécula de RNA, tá? E essa molécula de RNA, ela serve como um molde para se ligar num determinado alvo ou gene específico daquela espécie e é desligado. Consequentemente, a gente tem o quê? Moléculas que funcionam baseadas nesses defensivos biodirigidos, como herbicidas, fungicidas, nematicidas, inseticidas, né? Que tem uma outra forma de controle, e isso é extremamente novo, extremamente disruptivo. Então, é isso que nós estamos trazendo e a Sempre está pesquisando como uma nova linha de produtos, a base do RNA interferente. Para quê? Para controle, para uma linha completa de proteção de cultivos, que a gente chama no inglês, né, de crop protection. Então, a gente vem desenvolvendo, então, esses defensivos biodirigidos para serem os substitutos dos herbicidas, dos inseticidas, dos fungicidas, dos nematicidas. Entendi. Então, a gente está literalmente desenvolvendo um formato de defensivo que ele vai ser mais seguro, posso dizer assim, para todo mundo que consome qualquer formato de hortaliça. A gente tem... Porque a gente sempre viveu por muito tempo essa insegurança do agrotóxico, certo, Hugo? Que ele é prejudicial, muita gente reclama. Então, o que a gente desenvolve é um formato de controle menos tóxico, ele é mais funcional e menos prejudicial. Tô certa? É isso mesmo, Beatriz. O fundamento por trás da tecnologia, assim como a gente tem um princípio ativo, né, para um determinado herbicida, por exemplo, o glifosato, né, existe ali uma molécula química que vai fazer justamente o funcionar, né, aplicado na planta como uma molécula herbicida. Nesse caso, a gente tem como princípio ativo, ou molécula, né, que serve para mediar o processo de morte, né, de plantas daninhas, é a molécula do RNA. E a molécula do RNA, ela é tão... é feito um desenho, né, para se você... como alvo, né, um gene específico daquele determinado organismo. Então, o fato de você utilizar a molécula de RNA nessa estratégia, né, de RNA interferente, você tem uma molécula que ela é considerada, Beatriz, segura, né? Então, do inglês, né, é safe by design. Então, ela é segura vamos dizer,
pelo desenho, né, que você faz, toda a estratégia que você utiliza para fazer o desenho da molécula, você torna essa estratégia de desenvolvimento de defensivos biodirigidos segura, né? Ou amiga do meio ambiente, né? Que a gente acho que fica até mais fácil de traduzir, né? Safe by design, amiga do meio ambiente. Então, ela por ser muito específica, então você faz o desenho específico daquele organismo, né? Que você quer controlar. Por exemplo, a tecnologia do RNA interferente, ela é tão específica que você consegue controlar buva, né? Que é uma planta daninha que rouba a produtividade, né, de culturas como milho e soja, né? E que é bastante difícil de controlar, né? E é difícil de controlar porque hoje a buva que tem hoje no campo já é resistente por conta de pressão de seleção, né? De usar a mesma molécula de glifosato, né? Safra a safra, você seleciona, né, mutantes, né? Plantas que conseguem resistir à aplicação de glifosato. E o que acontece hoje? Dando só o exemplo da buva, ela é uma planta que ela se dispersa facilmente, né? Ela consegue se dispersar e propagar, né, aquele material, aquele indivíduo, né, que sofreu a mutação, ficou resistente à molécula de glifosato e você já não consegue mais controlar com a aplicação de glifosato, porque ele é resistente. Então, você já tem que fazer um rodízio de moléculas, usar outras moléculas de herbicida na lavoura. Então, usando a tecnologia do RNA interferente, você tem uma outra forma de atuação, você desenha especificamente para uma determinada rota metabólica, num gene da coniza, e é tão específico, Beatriz, é tão específico que dentro da buva existem 2 espécies de ocorrência no Brasil. Então, que podem ter ocorrência no Brasil. Mas a que ocorre em grande parte do território brasileiro, o nome científico da buva é Coniza bonariensis. Então, a bonariensis é a que tem maior ocorrência no Brasil, né, em todo o território brasileiro. Mas existem outras espécies, a exemplo de canadensis, que é outra espécie da coniza, né, também chamada de buva. Então, como eu desenho, toda a estratégia de desenho da molécula é feita em cima de bonariensis, no genoma, né, no gene da bonariensis, eu mato a Coniza bonariensis, mas não mato a Coniza canadensis, que é outra espécie, de tão específico que é. Só para te dar esse exemplo. Mas mais interessante ainda é que eu mato a buva, mas não mato a soja, o milho, o café, o algodão, laranja, que estão ali do lado, né? O mato está na entrelinha crescendo, né? Ali eu pulverizo, ele mata somente a buva, não mata a espécie alvo, né? Ou a espécie de interesse agrícola, econômico. Entendi. Vocês literalmente desmembram todo o DNA da planta para daí desenvolver o RNA, para daí conseguir fazer esse combate, isso, Hugo? Exatamente. É de forma extremamente específica e o desenho é feito de uma forma muito minuciosa. E é importante ressaltar, Beatriz, também, eu acho que é um ponto importante, até para quem está nos ouvindo, da questão que você mencionou da segurança, né? Para o meio ambiente, para a saúde humana e para a saúde animal, né? Só pelo fato de ter todo esse cuidado, vamos dizer assim, de desenho, da molécula ser específica ao alvo, você consegue também proteger os organismos não alvo, né, da espécie. Não só a cultura, que a gente realmente não quer matar a soja, o milho, enfim, que está ali para ser, né, porque você não quer que a planta daninha roube nutrientes, água, né, que vão competir, de certa forma, com a cultura para a produção dos grãos, e, enfim, da cultura de interesse. Mas não é só isso que eu acho que vale a pena salientar aqui dessa tecnologia. O importante, Beatriz, é que, por exemplo, você não tem como alvo polinizadores, como abelha, joaninhas, borboletas, enfim, todos os organismos não alvo que são benéficos para outras, né, para outras atividades, né, de controle, até controle biológico, né, naquele microclima ou macroclima onde ele está inserido, né,
também Não não altera. atinge o alvo, porque todo estudo é feito previamente para não atingir fora do alvo, que é realmente a espécie. E também, eu acho que mais interessante de tudo é também não matar, né, os humanos, né, os seres humanos e os animais, né, que estão ali inseridos naquele sistema. Entendi, porque é bem interessante sempre ressaltar como ela preserva mesmo, então, o ambiente onde ela está inserido, porque se você tem esse combate muito intensivo, você acaba sem insetos. Sem insetos, você também acaba sem uma parte da colheita, não é? Tu depende deles de alguma forma para ter tudo, para existir o que você colhe as coisas, você também depende desses pequenos micro-organismos que fazem esse transporte, né? Isso, que são benéficos, né? E eles Sim, têm são toda importantes. uma importância, né? Toda na cadeia. Entendi. Hugo, mas assim, existe algum risco, alguma coisa? Porque a gente tá falando aqui que ela é muito segura, porque ela é realmente desenhada dentro da ideia do DNA para cada praga, para cada tudo que estiver afetando, a gente vai ser bem específico. Então, assim, para o ser humano também super seguro, a gente pode consumir, vai continuar preservando o que tiver ali ao redor, tudo bem tranquilo. Isso, porque previamente, antes de chegar naquela molécula-alvo, né, que seria a molécula que vai ser desenvolvida, o produto, né, de fato, que vai ser comercializado, são feitas inúmeras etapas de seleção de parâmetros que realmente um deles é esse, né? Não pode atingir fora do alvo. Esse é um critério muito forte, né? Que a gente, dentro do processo de pesquisa, né? Nas etapas iniciais de pesquisa, a gente já descarta qualquer alvo que possa atuar fora do alvo. Então, tudo isso é feito previamente, Beatriz. E é por isso que as pesquisas são tão grandes. Vocês realmente vão bem a fundo, demora bastante, porque é muito detalhe, né? Exatamente. Por isso que não é possível produzir uma tecnologia tão disruptiva como essa do dia para a noite ou envolver isso. Para você ter uma ideia, Beatriz, essas pesquisas elas começaram há muitos anos atrás, há mais de 8 anos atrás. Né? Então, quer dizer, o que a gente tem hoje é fruto de muito trabalho, tá? Entendi. É fruto de muita pesquisa, né? Então, geralmente, assim, as pessoas, né? E muitas pessoas, acho que cabe até comentar aqui, né? Para quem está nos ouvindo, que muitas pesquisas, elas não são criadas do dia para a noite, né? Vamos pegar o exemplo, só para dar um exemplo, os ouvintes aqui vão ligar muito, muito fácil. Nós estamos vivendo um restinho de pandemia, né, do Covid. Então, você vê, a gente teve que desenvolver vacinas, né, para poder conter, né, e imunizar as pessoas em tempo recorde, tá? Mas o que acontece? Toda essa tecnologia, para culminar ao desenvolvimento da vacina, porque muita gente falou, puxa, foi feita a vacina em tempo recorde, em menos de 2 anos, né? E muita gente até falou, eu não vou tomar essa vacina, porque foi feito, né, muito rápido. Não, Beatriz, o que aconteceu? Foram pesquisas de mais de 20 anos para trás o que aconteceu? Toda a conjunção da questão da pandemia, tentar curar as pessoas e tal, e toda a comunidade científica e de empresas, elas se juntaram para poder fazer com que todo aquele conhecimento que foi gerado ao longo de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento, eles conseguissem canalizar aquilo para o desenvolvimento da vacina para curar para imunizar as pessoas. Então, ou seja, não é do dia para a noite. A pesquisa é um conhecimento acumulado ao longo de anos e anos e anos de teste, volta, testa, volta de novo, testa, seleciona, não deu certo, testa. Então, então isso acho que cabe muito, né, na nossa conversa aqui, salientar que é uma pesquisa dessa natureza para o desenvolvimento de um produto que é tão disruptivo, né, e que pode ser um produto muito interessante para
para atender, né, a questão cada vez mais urgente, né, de sustentabilidade no desenvolvimento de produtos, e isso, né, cada vez mais a sociedade pede por isso, né? Então, isso é muitos anos de pesquisa. Então, não é do dia para a noite. A gente aqui, às vezes, está conversando, né? Ah, sempre começou a produzir. Não, isso tem muito tempo de pesquisa para culminar o que a gente está falando hoje. Parece fácil falando, né? Não, mas é muita pesquisa. E isso me remete também, isso é praticamente uma nova revolução agrícola, certo? Assim, Hugo, a gente fala aqui de tecnologia e tem um ponto que também as pessoas se questionam muito, que são os alimentos transgênicos. Porque a gente está falando de milho, a gente trabalha com tanto de evento genético, então de milho transgênico também. E como que a gente pode comparar o melhoramento genético, essa ideia de transgênico, a edição gênica, né? E o RNA interferente, que a gente está falando até então? Então, nós temos assim, tecnologias diferentes, né? Nós temos, dentro das possibilidades, a gente chama, né, quem trabalha com pesquisa, dentro do ferramental que a gente tem disponível para poder utilizar para desenvolvimento de tecnologias para o agro, por exemplo, nós estamos dando exemplo aí de plantas transgênicas, né? A tecnologia da transgenia, ela é uma tecnologia muito robusta, muito eficiente também, né? Ela teve um passado conturbado, né? Por conta de questões que eu acho que hoje já estão muito superadas, ideológicas, basicamente questões ideológicas por trás, né? Muita gente, toda tecnologia tem, né, Hugo? Toda tecnologia tem, todo medo do novo, medo de novas tecnologias. E então, assim, posso ser muito franco, assim, a tecnologia a transgenia é uma tecnologia tão boa quanto a do RNAi, quanto a da edição gênica, quanto de qualquer outra tecnologia. Cada tecnologia tem o seu espaço e tem a sua, vamos dizer, o seu momento e a sua oportunidade de utilizar. Para quê? Para agregar valor e para alavancar cada vez mais os níveis de produtividade das culturas como o milho, como soja, como algodão e entre outras. Tá? Então, no caso da planta transgênica, a gente consegue, né, hoje, ter gerações de plantas transgênicas com mais de 25 anos de uso seguro. Mais de 25 anos de uso seguro, né? Tanto é que a gente tem hoje, comparando, então, no Brasil, nós temos, então, milho, soja, algodão, majoritariamente são essas, né, as culturas. Existem outras culturas com menor expressividade, mas vamos pegar só essas três culturas principais, né? Soja, milho e algodão. Nós temos a adoção da tecnologia da transgenia, mais de 97% de adoção, seja qual for a tecnologia. Ou tolerância a herbicida, ou resistência a inseto-praga, ou a combinação entre eles. Tá? Então, é uma tecnologia vencedora. É uma tecnologia que agrega muito para o produtor. Não só como tecnologia assim, realmente que fez uma mudança de paradigma na forma de plantar, na forma de conduzir a lavoura, né, pelo produtor rural, mas não é só isso, Beatriz. É a questão de economia de moléculas. Diminuiu grandemente a economia de moléculas, tanto herbicidas quanto inseticidas no campo. Por quê? Porque a planta, ela passa a produzir a defesa, né, contra aquela determinada inseto-praga e, consequentemente, a planta é o seguinte: uma vez que você gera uma planta transgênica, ela vai produzir proteção 7 dias por semana, 24 horas por dia. Está protegida. E isso é um grande diferencial, né? Porque no caso de você aplicar um produto, um defensivo, né, um agroquímico, você depende de N fatores, né, climáticos. Ah, tá ventando muito, não dá. Ah, tá chovendo, não dá. Então, a eficácia da aplicação de um produto, ela vai depender muito das condições daquele local, do ambiente de produção, do solo, tá seco, não tá ventando, não tá, choveu, não choveu. Então, tem tudo isso aí. Agora, se a planta produz a proteção ela mesma, né,
ela produz aquela proteção constantemente, e tem um controle muito mais efetivo. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é o que veio a transgenia agregar. Num controle, no primeiro momento, né, controle de resistência, tolerância a herbicidas, né, herbicidas, diferentes moléculas, e também controle de diferentes insetos de praga. Então, eu sou assim, eu sou um grande defensor, né, das tecnologias, porque elas são muito importantes para agregar com os programas de melhoramento genético. São ferramentas biotecnológicas que fazem os programas de melhoramento darem saltos, né, de produção e competitividade. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas se a gente começar a colocar de forma comparativa, lógico, cada tecnologia tem as suas particularidades e as suas nuances. Vamos pegar o exemplo que você me provocou aqui, né? Do CRISPR, não foi? Sim. O CRISPR é o seguinte, a tecnologia ganhadora de prêmio Nobel, assim como o RNAi também, ganhadora de prêmio Nobel mais recente. 2 mulheres, né? 2 mulheres ganhadoras de prêmio Nobel em 2020. A Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier. São 2 pesquisadoras muito importantes para vamos dizer assim, a introdução dessa nova tecnologia de modificar de forma precisa o genoma de organismos, né? Modificar, eu digo, de forma precisa. Porque o que acontece? Quando você consegue editar exatamente aquela determinada característica, a tecnologia de edição gênica, né, que é a ferramenta CRISPR, a gente consegue modificar aquele gene, exatamente aquele gene de forma muito específica, sem alterar o resto dos outros genes da planta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você consegue fazer esse melhoramento de forma de precisão, né, que a gente chama, melhoramento genético de precisão, e você encurta o tempo na geração de materiais cada vez mais produtivos ou com características desejáveis. Se eu comparar com o melhoramento genético tradicional, que é o quê? Cruzar espécies sexualmente compatíveis, né? Quando eu cruzo 2 espécies ou 2 linhagens de milho, uma linhagem A com uma linhagem B, eu vou ter uma mistura do genoma desse com o genoma do outro. Vai ter uma mistura, né? Que vai vir coisas boas, mas também vai vir coisas ruins. E aí o programa de melhoramento convencional tem que selecionar os melhores indivíduos ao longo dos anos. E isso pode variar de espécie para espécie. Alguns programas, dependendo da espécie, pode levar 7 anos para você gerar um material elite, top, de mercado. Mas se você pensar num café, né, melhoramento de cafeeiro, você tem 30 anos para... Praticamente, se eu sou um pesquisador que estou começando minha carreira, eu vou começar o programa de melhoramento e talvez o meu sucessor é que vai conseguir ver os frutos. Exatamente. Então o CRISPR, o que o CRISPR vem fazer? A edição gênica. Você consegue alterar características que são importantes, né, para aquela espécie, de forma pontual, e você consegue encurtar até pela metade o tempo no desenvolvimento de um novo cultivar, de uma nova variedade para o mercado. E não é só isso, tá? Você também consegue agregar, diminuir custos, né? Que são, se você comparar com o transgênico, você tem todo um custo muito grande de desregulamentar um transgene, que é caro, não é fácil, porque você tem que entrar em vários países, né? E esse custo é bem alto, né? Para você entrar em cada país, fazer todo o processo de desregular aquilo naquele país, consome recurso, e é um processo longo. Agora, se você pensar que a edição gênica pode encurtar o tempo, e também pode, lógico, análise caso a caso, né? Considerar aquele material que foi modificado pontualmente numa característica, ele pode ser considerado, dependendo, né, da modificação que você faça, ser considerado um material não GM ou equivalente a um convencional, né? Então, só isso você elimina uma etapa muito custosa, muito grande, né, de recurso,
que é essa etapa de desregulamentação. Então, você pode liberar um produto, uma nova variedade, um novo cultivar, um novo micro-organismo, um novo animal, num tempo recorde e com custo mais reduzido. E aí, por que é importante isso, Beatriz? Porque você tem, com o uso da edição gênica, você democratiza a tecnologia. Então, empresas pequenas, médias e grandes podem jogar esse jogo. Não só multinacionais mais, mas Entendi. todas as empresas de qualquer porte, desde que tenha conhecimento, tenha equipe técnica capacitada, você pode desenvolver produtos para o mercado e você aumenta, então, a oferta de novas tecnologias para o nosso agro. Entendi. Todo mundo sai ganhando, porque se tem mais pessoas pesquisando também, a gente tem mais banco de pesquisa, tem mais opções, mais ideias, mais gente pensando, dá para ir bem longe mesmo, né, Hugo? Com certeza, com certeza. Você tem muito mais atores, né, nesse jogo. E quem ganha? E quem ganha no final? É a gente, Todo né? mundo ganha, né, Hugo? É. Tanto quem consome, quanto quem tá plantando, quanto quem tá vendendo a própria semente e tudo mais. Eu acho que todo mundo realmente ganha bastante com isso, de várias formas. Hugo, deixa eu te perguntar outra coisa. Na minha conversa anterior, eu falei com o Charles sobre melhoramento genético. E ele citou para mim, por exemplo, que o objetivo agora seria tentar desenvolver um híbrido de milho que seja resistente à seca. Então, se eu precisar juntar, por exemplo, a ideia desse organismo geneticamente modificado com um biológico para combate a pragas, eu posso dizer que eu vou ter, então, uma super produtividade de milho. É esse que vai ser o nosso futuro de mercado? É assim que a gente vai desenvolver, Hugo? É uma perspectiva assim? Eu acho que a gente tem uma série de possibilidades de uso de novas tecnologias para cada vez mais alavancar a produtividade. Do milho, por exemplo, dando exemplo e fazendo gancho com o Charles. Hoje, a gente tem a possibilidade de fazer uso de ferramentas, como eu citei, exemplo do RNAi, do CRISPR, transgenia e outras ferramentas, para fazer com que aquela planta aumente e melhore cada vez mais a sua produtividade, né? Seja a produtividade em grãos, seja tolerando uma deficiência hídrica, né? Uma estiagem, seja sendo mais resistente a insetos, ataque de insetos pragas, doenças e tudo mais. Tudo isso contribui, de certa forma, para você ter ganhos de produtividade, porque você está deixando de perder, né? Por conta de falta d'água, de seca, de tudo mais. E o que o biológico agrega nisso? O biológico ele vem mais uma camada de produtos para poder auxiliar o produtor, né, no final das contas, o produtor, a lidar com os problemas do dia a dia, né? Uhum. As intempéries. As intempéries, enfim, porque o produtor, ele tem que lidar com falta de água, excesso de água, calor excessivo, frio, e, enfim, os nutrientes solo, pouco nutrientes, né, doenças, uma região que tem um ataque excessivo, né, uma pressão de seleção de ataque de Spodoptera, o outro tem mais ataque de um outro inseto, e a cigarrinha, né, que é um problema seríssimo. Que é um problema seríssimo. Enraizamento, e assim por diante. Regiões que são mais ou menos atacadas. O que os biológicos vêm? Os biológicos, eles vêm para justamente um pacote extra de ferramentas, né, para o produtor ter para contornar problemas de diferentes naturezas. Por exemplo, eu tenho bactérias ou inoculantes, né, exemplo de inoculantes, que podem suprir parte da demanda de alguns nutrientes, que, na verdade, são boa parte do custo de produção do produtor, né? Então, vamos supor, o nitrogênio é muito importante e é muito consumido pela cultura do milho, mas não só do milho, mas as gramíneas em gerais, né? Consomem muito nitrogênio. Então, se você consegue colocar um inoculante no milho que consegue suprir uma demanda de 20% do que é aplicado, né, ou que a demanda da planta, você tem uma economia
muito grande no final das contas. Ou seja, é dinheiro sobrando para o bolso do produtor, né? Deixa de, né, perder. Da mesma forma, solubilizadores de fósforo, porque o fósforo ele tem, em determinados tipos de solo, você tem uma maior dificuldade, né, da planta, né, absorver esse fósforo, né, que está ali absorvido, né, no colóide do solo. Então, tem solubilizadores que facilitam, né, esse fósforo tá disponível, né, ou mais acessível para a planta absorver. Tem outros produtos que são promotores de crescimento, então faz a planta, né, se desenvolver mais, aprofundar sistema radicular para captar água e superar, né, alguns veranicos e alguns períodos de estiagem que outras plantas que não utilizam isso não conseguiriam suportar. E assim por diante. Então, Beatriz, eu podia dizer para você que esses produtos, assim como as tecnologias que a gente pode embarcar nas plantas, são todo um ferramental para aumentar e garantir que o produtor tenha um pouco menos de dor de cabeça na hora de produzir, porque é imprevisível o tempo, né? A gente e ele lida com isso todos os dias, né? Para produzir lá na sua lavoura, seja de milho, de soja, de algodão, de qualquer que seja. Então, essas ferramentas ou esses produtos, eles auxiliam ou ajudam muito ele lidar com essas situações. Entendi. Então, a gente acaba... Vai ganhar dinheiro, né? Isso, vai ganhar dinheiro. O objetivo é esse, né, Hugo? Não só desenvolver para todo mundo sair ganhando, porque também acredito que esse investimento que a gente faz na pesquisa de realmente desenvolver os biológicos e ter essa parte que vai ser realmente eco-friendly, também vai ser uma super mão para o meio ambiente, que é importante. A gente não dá para ficar explorando tudo a ponto de não ter mais para repor, né? Então, acho que isso também é interessante. Claro que ganhar dinheiro também é importante, mas pensar que a gente está protegendo o meio ambiente de alguma forma também traz um calorzinho pro coração, né? Com certeza. Então, todas essas tecnologias, elas têm todas elas têm uma pegada muito sustentável. Então, de bandeja, né, você protege todo o ambiente onde você precisa continuar produzindo anos e anos e décadas, né? Porque você vai ter que deixar essas gerações para os seus filhos, para os seus netos, né? E todas as gerações que virão. Você não pode ser, vamos dizer, tão egoísta a ponto de não deixar, né, um planeta, né, cultivado, pior que você possa encontrou, viver. né? Uhum. Exato. Então, eu acho que isso daí está realmente intrínseco às tecnologias, além de ganhar dinheiro, obviamente, né? Com certeza. Hugo, eu acho que é isso. Muito obrigada que você tirou um tempinho para conversar comigo. É sempre muito gostoso parar para conversar contigo. É sempre legal todas essas informações que você traz. Não sei se tem mais alguma coisa interessante que você quer deixar para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo a gente. Olha, eu queria já fazer uma propaganda, né? Que a gente está começando agora, está nascendo um novo braço de pesquisa, desenvolvimento, inovação, da Sempre Agitec, é a WIN, é a World Innovation, né? Então, essa empresa, ela está surgindo, está nascendo, ela vai tomar corpo, vocês vão ouvir muito dela aí, né? É um projeto incrível, Hugo. Meses, e eu queria deixar esse recado, vão acompanhando a gente, né? Nas mídias, no site da Sempre Agtech, que vai vir novidade, muita novidade aí para vocês. Em tecnologias que são tecnologias como essas que a gente está comentando aqui. Tecnologias realmente disruptivas e que vão fazer com que a gente tenha grandes saltos em produtividade aí daqui para frente. E a empresa realmente está apostando fortemente, né, na combinação, então, desse braço, né, que está surgindo, para justamente alavancar cada vez mais o desenvolvimento de produtos e produtos cada vez mais sustentáveis e produtos cada vez mais produtivos para o campo, para o agro. É muita tecnologia, mas sempre está investindo pesado em tecnologia mesmo, para a gente ir bem além, né, Hugo? Exato. Gente, então, esse foi o nosso querido Hugo Molinari.
nosso pesquisador master, que pesquisa, desenvolve, tá aqui apresentando a Win também. Assim que a gente tiver mais notícias, tiver mais informações, vocês podem conferir no blog, blog.sempre.agr.br, também no nosso Instagram, no Facebook, no site da Sempre, sempre.agr.br. E se você gostou muito desse assunto, também quer trabalhar com a gente, pode entrar no nosso LinkedIn, acompanhe a gente sempre nas redes sociais. Tem sempre notícia, sempre informação. Se você tem alguma dúvida, você pode chamar a gente, conversa com a gente também. E é isso, por hoje a gente fica nessa. A gente promete trazer o Hugo mais vezes, porque o Hugo tá sempre cheio de informação e novidade. E até a próxima, gente. Um beijo, até!